É um prazer imenso estar com vocês nessa tarde, eu creio, e ver essa alegria, né? Eu estava aqui na frente e a gente vê um grande mover de Deus. É interessante, quando a presença do Senhor se faz presente no lugar, né? É tão interessante, a gente sente um grande mover de Deus. Você sente no coração algo diferente, há uma alegria, é interessante quando a palavra diz assim, onde o Espírito do Senhor se faz presente, existe liberdade, a liberdade de você cantar, louvar, dançar, pular. Então, querido, se sinta à vontade aqui, porque aqui é a casa do Pai da gente, aqui é o lugar do Senhor. Então é nesse lugar que a gente entende lá o Salmo 133, quando diz, ó, quão bom e agradável que o quê? Os irmãos estejam reunidos. E é no meio dos irmãos que vem bênção e bênção de vida eterna. Um transbordar de Deus vai acontecer aqui nesse lugar, já está acontecendo desde de manhã, e eu creio em nome de Jesus. O Senhor trouxe a minha carta e a gente vai falar um pouquinho sobre o oleiro nessa construção familiar, nessa construção nas nossas vidas. E às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, mas pastor, na minha já começou disfuncional. Todos nós começamos disfuncional e vamos ficar até o dia da nossa morte, porque a gente é imperfeito. Só o sangue, a graça de Jesus. O que a gente faz é se deixar estar na mão do oleiro, para que assim ele possa conduzir a vida da gente de uma forma diferente. Você é família em todo lugar. Você é família como filho, como irmão, como pai, como mãe, como esposa, como marido. Então, não tem como dizer, ah, eu não me sinto família. Você é família, onde você estiver, você é família. Dentro da igreja, você é família do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes a gente não quer assumir nenhum compromisso com Deus. A gente quer as bênçãos do Senhor. Se dissesse ali, ó, ali tem uma igreja, vai lá que tem um pastor que vai botar a mão em cima de você, você cai, quando sair de lá, seu bolso está cheio de dinheiro, o bolso, sua casa e tal. Aí, meu irmão, a turma enche, porque você não quer ele, você quer as coisas que ele pode te proporcionar. Deus te trouxe aqui para dizer a você, você tem que me buscar, você tem que me amar, porque todo o fruto dele vem proveniente do amor que nós temos para com ele. Não adianta ficar nessa de levantar braço, vai. Não, se você não render seu coração para o Senhor Jesus. Você tem que sair daqui rendido e dizer assim, eu quero. Tem uma música que fala, né? Eu estou perdendo as coisas para o Senhor. Bando de mentiroso. Bando de mentiroso, e eu estou no meio também. A gente não está perdendo nada para o Senhor, a gente está perdendo por interesse. Porque sabe que Ele é bondoso e Ele vai nos dar algo. Perca a sua vida por Ele, realmente. Aí você vai ver o que é viver. Eu estava cantando ali com o Cátia, só vinha na minha cabeça a gente chegando no céu, gente. Olha, se cantar com os irmãos assim é bom, imagina você chegando no céu, onde Ele vai ser o regente, onde Ele vai estar estruturando a minha vida e a sua. Não se apegue às coisas. Quanto mais apego você tiver às coisas daqui, mais perto do inferno você está. Pode escrever isso. Mais perto do inferno você está. Quanto mais desapego, mais perto você está de papai, mais perto você está dos céus. Então a gente vai falar um pouquinho, família nas mãos do oleiro, exatamente. Eu quero usar 2 versículos, que é Jeremias 18, se a minha linda puder botar ele inteiro, do 6 ao 8, pode ser? Mas eu vou ler aqui só o trechinho que eu coloquei, é, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, amém? Vamos repetir essa frasezinha ali, 1, 2, 3 e já. Como? Todo mundo com medo aqui. Porque quando você fala e dá essa autoridade e legalidade a Deus, aí tem gente que está com medo de dar. Você vai dizer alto, com o coração, não fale com a boca, fale com o coração. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Como? Você é barro na mão de Deus. E a tua família tem que ser esse barro na mão do Senhor. E Isaías, quando ele diz, mas agora o Senhor, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obras da Tua mão. Eu queria que você identificasse que você precisa se deixar ser barro na mão do oleiro. Eu e Cátia, nós nos casamos muito cedo mesmo. Eu tinha 15, Cátia estava com 20 e poucos anos, me enganou, né? Não, é brincadeira.
Ela tinha 16, fez 17 e eu tinha 19 anos, então 2 garotos. E que a gente não entendia muito o que era essa coisa de barro na mão de oleiro. Então a nossa família foi moldada por outro oleiro, o mundo. O mundo é um oleiro também. E a gente foi montado exatamente. Em vez da gente ter essa figura linda ali daquela família, né, um vaso bonito, a gente foi um vaso completamente disforme. Porque a gente casou de forma do mundo, né? Construindo as nossas vidas. Eu vou falar só um pouquinho assim. Eu conheci Cátia com 16 anos, eu tinha 18. A gente conheceu, o lugar foi bom, no campo do Santa Cruz, né? E a gente foi lá, jogo Santa Cruz e Náutica, aquela coisa, a gente foi se conhecendo. Enfim, nesse conhecimento a gente foi se relacionando, chega logo no casamento e a gente terminou casando 9 meses a gente estava casado. Não foi porque ela estava grávida, porque 9 meses casou, não, mas foi... Não estava grávida, mas tinha perdido a virgindade e botou, assim, um compromisso. Não, a gente tem que casar, porque você tirou minha virgindade e tal, na minha casa tem que casar, enfim, nós nos casamos. Mas formado uma construção completamente diferente. Não uma construção do Senhor. Então, eu quero falar dessa construção, já a gente casado. Tá bom? Então, passe aí, por favor. E aí, ó, o oleiro e o barro. O barro, ele é tão interessante que o barro, ele não escolhe, né? A forma que terá é o oleiro que muda. E o barro não molda sozinho, precisa da mão firme e cuidadosa. No processo, o oleiro tira as impurezas e trabalha até o vaso esteja útil e belo. Então, aí. Cheio da unção. Não, porque eu fico com medo de... O povo diz que eu demoro demais, eu vou falando bem rápido para não perder o... Mas fale mais, porque o povo fica tudo acelerado também, pelo amor de Jesus. Bote aí no 33. Pronto, agora, então, gente, vocês sabem. Mas eu estava mesmo. Pronto, agora, estou no ritmo. Se eu for passando aí, tu dá uma catucada. Né? Então, é exatamente isso. Então, uma família que começou sendo estruturada no oleiro chamado mundo, porque os valores que tinha no meu e no coração de Cátia, apesar de Cátia não ter valores parecidos com os meus, mas o mundo também moldou ela em algumas situações. E aí a gente casa muito jovem. Fale um pouquinho desse casar muito jovem. Vou falar um pouquinho para ver se ele relaxa. Mas, pastor Léo, nunca tinha tido a oportunidade de vivenciar a sua igreja. E realmente a presença do Senhor é muito forte aqui. Eu acredito que é porque vocês são muito conectados, são muito responsivos ao que Deus está entregando. E a gente sente, desde o primeiro momento que eu entrei aqui, Priscila foi orar comigo, eu ainda ganhei esse colar lindo, da Jadule, que é a loja de semijoias dela, e a presença do Senhor já começou a me tomar. E aqui no louvor eu senti uma presença muito presente, muito profunda. Então, eu sei que o Senhor ama a família. E você também sabe que o Senhor ama a família. Porque família foi a estratégia que o Senhor usou para perpetuar a coroação da criação dele. É muito importante. E a condição de a gente viver nesse movimento familiar forma o caráter da gente e da herança de Deus que Ele nos entrega, para que a gente possa constituir seres humanos com propósito firmado nos princípios da palavra do Senhor. Só que a gente precisa não estar distraídos. E o Senhor está em movimento. O tempo todo Deus está se movimentando. Essa condição de estarmos aqui hoje é um movimento de Deus para chamar a nossa atenção. Para dizer, calma, não se distraia. 1 minuto que a gente se distrai, a gente perde. A gente perde para o mundo, a gente perde para o sistema corrupto. Não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas que o Senhor nos entrega. Que não são só os filhos. É todo mundo. Todo mundo passou pela nossa vida. A gente precisa cumprir o propósito de mostrar Jesus através de nós. Se a gente estiver distraído,
com as coisas dessa terra, e não é porque é riqueza, porque trabalho, porque é pecado, não. A condição é a distração. A gente não pode se distrair com aquilo que é a coisa mais importante da nossa vida, que é viver a essência do propósito. E não é só para o céu, é para viver aqui também. Quando o Pri orou por mim, ela, Senhor, dá a eles a alegria de viver a plenitude em Ti. Dá a eles, Senhor, o prazer de estar na Tua presença. E é isso. Quando a gente está nele, a gente se faz plenos. A gente não sente falta de nada, assim como o Salmo diz. Quando o Senhor é o pastor, nada faz falta. E que Deus possa se manifestar de forma sobrenatural. Porque Ele está aqui. A gente só não é confrontado se a gente estiver disperso. Mas se a gente estiver focados, a gente vai receber a porção transformadora da presença dEle. Porque não é sem causa que Ele trouxe esse dia para entregar o que a gente recebe do céu e para entregar a vocês. Então, é preciso estar atentos, em tempo e fora de tempo. Assim como Valença falou, a gente casou muito novos e os princípios da palavra de Deus não regiam a nossa vida. Eu vinha de uma família conservadora, mas eram os princípios do meu pai. Eu não obedecia porque eu conhecia o princípio, o propósito, o faz sentido. Então eu obedecia por medo. Aí o que é que acontece quando a gente obedece por medo? Quando o pai e mãe não estão vendo, a gente vai traquinar. E aí cai no abismo. E assim foi o começo da nossa vida. Quando Valença fala em perder a virgindade, foi uma coisa bem escabrosa. Porque ele era um príncipe que virou sapo quando ele transou comigo. E para mim, aquilo na minha casa, os princípios que eu tinha, eram princípios de que a vida era feita de moral e respeito. Que você não podia dar o seu corpo para uma pessoa que não fosse seu marido. Só que era princípio de casa. Se acontecer, isso vai acontecer. Se acontecer, você nunca mais vai ser vista como uma mulher, vai ser vista como uma pessoa do mundo e blá, blá, blá. E você fica desesperada com isso. Mas, quando a gente casou, eu tinha os princípios conservadores da minha família. Então, eu tinha a convicção de que eu casei para ser casada. E olha como convicção é uma coisa forte. Porque quando a gente tem a convicção, a gente persevera em cima da convicção. Então, a gente precisa ter convicção. Independente do que vai acontecer, qual é a minha convicção? Porque a gente não tem controle sobre o outro, mas sobre a gente tem. E com esse casar muito jovem, ela tem o princípio conservador e eu tenho um princípio meio liberal demais. E nessa de viver meio liberal demais, você termina indo buscando uma felicidade na liberdade ao qual foi pautada no seu coração, que aquilo era uma forma de você ser homem, ser feliz. Enfim, e aí a gente começou um casamento muito desorganizado, até um dia, né, que a gente vai começando a compreender que Deus pode fazer a organização em tudo aquilo que está desorganizado. Nós precisamos ter algumas situações, filhos, nasceu nossa primeira filha, nasceu nossa segunda filha, para que as coisas começassem a organizar só no momento que Deus entrou na situação das nossas vidas. Quando Kátia disse sim para um movimento da Igreja Episcopal, que é o movimento de conselho. Porque até lá, a gente vivia uma vida completamente disfuncional, no sentido de um casal para ser feliz. Na grande realidade, meu entendimento para a felicidade era completamente distante de estar com ela. Ser feliz para mim era ser feliz para mim. Era desenvolver aquilo tudo que eu tinha aprendido. Então, o oleiro que me moldou foi o oleiro do mundo. O oleiro
que me levou para um sexo sem compromisso, que me levou para a violência, que me levou para as drogas, que me levou para viver uma vida desrespeitosa com os meus pais, com todo mundo. O mundo me forjou, como o mundo tem forjado a vida de muita gente. E às vezes a gente entra num relacionamento, num casamento, a gente está num ambiente familiar e a gente não percebe que a gente precisa ceder para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. E aí eu faço até uma pergunta a você: o oleiro tem moldado você ou é você que tem dito as regras para o oleiro? Porque às vezes eu estou num gabinete pastoral, Léo, e é impressionante que tem pessoas que estão conversando com você, elas dizem o que Deus tem que fazer. É uma coisa muito louca. Começa a aconselhar e de repente, não, porque quando eu oro, aí eu digo, peça a Deus que Deus faça assim, faça assim, faça assim. Eu digo, gente, você não está deixando o oleiro moldar você. Você quer moldar o coração de Deus. A tua oração não vai mudar o coração de Deus. Se a tua oração não mudar o teu, tem alguma coisa errada na tua vida. E você vai estar enfrentando tuas dificuldades sempre. Aquela pessoa que todo dia vive chegando para você, chorando as mesmas dores e os mesmos problemas. Por quê? Porque não se deixa ser moldado por Deus. Porque não enfrenta dizer assim, sou eu que preciso ser moldado. Mas não, quem precisa ser moldado é meu filho, é meu marido, é minha esposa. Eu quero dizer a você, se você é que está aqui, você, é porque é você que precisa ser moldado. É você que precisa moldar. É em você que Deus quer mexer. Deixe de acusar os outros. Comece a olhar para o espelho. Faça um raio-x de você sempre. Em vez de estar, fulaninho é o culpado da minha vida. Não, o culpado da sua vida é você, que Deus entregou a você. Não foi a fulaninho. Agora, se você deixou esse fulaninho ou essa fulaninha tomar conta da tua vida, o problema é seu. É você que tem que resgatar. A partir de hoje, a minha vida é minha. E o oleiro é Deus. Aí eu tenho certeza que a sua vida vai caminhar de uma forma diferente. Eu fui oleiro usado pelo mundo durante muito tempo na vida de Kátia. Por quê? Porque ela olhava em mim como Deus da vida dela. Se ela me perdesse, ia ser uma destruição para a vida dela. Ela colocou e me entronizou no coração dela, como o dono dela. E eu me senti assim, porque ela abriu esse espaço para mim. E eu me sentia o dono da situação. Eu era o dono dela e ela se sentia como minha propriedade. Até um dia que ela teve um encontro com o oleiro. Olha aí agora. E é tão maravilhoso isso, né? Porque o evangelho realmente é boas novas. E é um negócio muito louco, porque eu cedi, perdi o poder, porque para Deus também, né, eu não ia discutir, né? Mas ele tinha ciúme de Deus. Quando eu voltei do concílio convertida, ele dizia, seus olhos não brilham mais para mim como brilhavam antes. O que é que está acontecendo? E isso já foi uma estratégia do Senhor para ficar inquietando o coração dele, para ele poder entender o que era que estava acontecendo comigo. E quando eu cheguei lá no concílio, foi muito pessoal, né? Foi muito comigo. Porque o Senhor falava que era eu que tinha que mudar para que a minha casa fosse alcançada. E eu já era uma pessoa tranquila, eu fazia tudo certo, eu não fazia nada, entre aspas, errado. Só que a intenção do meu coração era saber que eu tinha o poder. Que se eu fizesse daquele jeito, eu fazendo assim, eu ia conquistar, eu ia constranger. E aí, quando o Senhor falou comigo e disse, viva em mim, e eu alcanço o coração dele. Que alívio. A única coisa que eu precisava fazer era ser Jesus dentro da minha casa. E aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Porque se você impregna o ambiente de luz, as trevas têm que sair. As trevas têm que sair, a gente tem que impregnar mesmo, tá, gente? Porque Satanás, ele não para de impregnar o nosso ambiente santo com as vozes dele dentro da nossa cabeça. Desde lá do Éden. É a mesma estratégia e a gente continua caindo. A mente da gente mente para a gente o tempo todo, porque é assim com o cão.
Você vê, Eva nem pecado tinha. O que é que Eva tinha que conversar com o diabo? E a gente vive assim, porque a gente tem um cenário que é totalmente diferente do que a cabeça fala. Mas a gente acredita o que a cabeça fala. E aí a gente entra na sutileza da estratégia de Satanás e embaça tudo que é concreto, tudo que é real, e fica alucinando. E eu fico indignada a palavra literal mesmo, quando alguém que conhece a Jesus chega para mim, tratando seu casamento, tratando sua orientação com os filhos, com o chefe, com o trabalho, como quem não conhece. Eu fico impressionada, tratando como qualquer pessoa trata. Não porque eu não dá mais, porque eu acredito que eu não vou conseguir, porque ele. Pelo amor de Deus, e cadê Jesus? Aonde Jesus está na sua vida? Porque você não aguenta, não. Mas o Deus que era para habitar em você, porque quando Ele habita, Ele se manifesta, quando a gente se apropria do lugar de filhos. E não fica feito tonto, vivendo uma vida atrás do vento. Ele faz, só que Ele faz do jeito dEle, no tempo dEle, e usando como Ele quer usar você. A coisa que mais destrói as estratégias de envolver as pessoas que a gente mais ama nos princípios da palavra, trazendo as boas novas e a presença de Jesus, é o orgulho, a arrogância, o amor próprio. Aí você não se conecta com as ferramentas que você tem para alcançar aquilo que o Senhor já prometeu para a gente. A palavra dele é toda um testamento. Ele já deixou tudo ali para que a gente entenda que se não for daquele jeito, não tem como funcionar. E em momento nenhum o Senhor escondeu que o processo familiar é um processo de inquietações. Porque é exatamente dentro da família que o Senhor encontra o coração da gente. E molda o coração da gente. E traz para a gente o essencial, que é ser Jesus. Então, como é que Jesus faz? Porque na minha Bíblia diz que ele era manso e humilde. E obediente. Porque ele era o Deus santo, mas ele era obediente. E o princípio da obediência é o princípio da bênção. Então, contra a obediência e a humildade, Satanás não tem força nenhuma. Se a gente se posiciona nisso, o Senhor se manifesta de forma sobrenatural e o príncipe das trevas tem que bater em retirada da sua vida. Então, em nome de Jesus, vamos estar atentos e atentas, principalmente as mulheres. Temos atributos diferenciados. O Senhor diz, far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea. Temos muitas ferramentas em Deus. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Hoje a ciência já mostra que o nosso cérebro é mais expandido, é mais macro. Somos mais sensíveis, Deus fez a gente para gerar filhos, tudo isso é atributo dele. Ele não ia fazer a gente para gerar filhos se a gente não tivesse a capacidade dessa entrega, desse envolvimento, desse amor altruísta. E a gente não pode deixar ser roubadas, porque quando a gente é roubada, a gente descaracteriza quem a gente é e a gente não sabe quem a gente é no mundo. Então gera uma inquietação muito grande, por isso dessa pandemia, de ansiedade, de depressão, de angústias, porque a gente saiu do molde do oleiro.
Amém? E o oleiro começou, através de Kátia, a moldar a vida dela e o nosso coração dentro. Então, eu, para mim, me apaixonei com o oleiro, porque o oleiro disse a ela assim: não reclame mais dele. Ore e jejue por ele. Eu não conhecia o Senhor, quando ela chegou para mim e disse assim: não vou mais. Peguei ela do cursilho, a primeira coisa, ela me deu um beijo, uma alegria. Eu digo, uma coisa, quando eu vi lá o cursilho, as mulheres, muita gente já fez aqui o cursilho, né? Sai com aquelas bolas, tudo feliz, cantando a música do Santa Cruz, né? Que é Tricolores. Lá vem Tricolores, Tricolores. E eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa, né? E ela me abraçou e disse: nunca mais eu vou reclamar de você. Eu digo, que coisa maravilhosa aconteceu aí dentro desse concílio. E ela disse, vou orar e jejuar por você. Eu digo, faça isso. E aí eu criei uma estratégia de ver se isso era real. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Fazer uma farra. Era a única forma que eu tinha. Então, na quarta-feira, pós-concílio, eu fiz uma farrinha. Cheguei, em casa, eram umas 6 e pouca da manhã, ela já estava com os meninos na cama, na mesa, os meninos estudavam de manhã. E eu entrei em casa já esperando a lapada, né? Aí ela, oi amor. Aí eu digo, rapaz, né? Eu olhei para ela, vem comer com a gente, tomar café. Aí eu digo, eu sou doido, mas não sou burro. Vai que ela tinha aprendido a matar, né? Lá o cara. Quando eu chegasse ali, veneno, e eu não ia nem saber que tinha morrido. Aí eu digo, não quero não, estou sem fome. E aí fui, no sábado eu digo, vou fazer a segunda tentativa para ver se, né? E fui lá, cheguei, era mais cedo um pouquinho, umas 4h30, ainda escurinho. Entrei em casa, me deitei na cama, a gente começou, eu acordei ela, né, porque eu tomei banho, fiz barulho, me acordei ela, oi amor, aí, quer que eu faça alguma coisa, prepare alguma coisa para você comer? 4h30 da manhã, eu cheguei da farra e a bicha quer botar comida para mim. Menino, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí eu me virei e comecei a perceber que era verdade. Deus tinha feito uma coisa extraordinária ao meu favor. Eu pensei, né? E eu pensei logo, eu devia ter me casado com a crente, né? Porque crente não ia reclamar nunca de mim e tal, enfim. E aí começamos essa extraordinária caminhada, e Deus começou a ser o oleiro dentro de casa. Na obediência, ela começou a se deixar ser moldada pelo Senhor. E como nós somos um só corpo, a modelagem que Deus ia fazendo nela começou a influenciar na minha vida. Porque nós somos um só corpo, então o barro começou a ser moldado por Deus de uma forma de muita excelência do Senhor. E aí a gente tem assim, ó, primeiro, quem escolhe o barro é Deus, gente. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos predestinou, nos escolheu. É Ele, não é você. Que tem gente que, eu abri meu coração para Deus, porque Ele foi ao teu coração. É impossível o ser humano de um estado normal, natural, caído, pecador, ir em busca do Senhor. Quando você tem vontade de ir para o culto, é que Deus coloca no teu coração o desejo de você ir. O Espírito Santo fala comigo e com você. A gente não tem nenhuma possibilidade humana de dizer assim, ai que vontade de ir a Deus. É Ele que vem a nós. Por isso, é o oleiro que escolhe o barro. Depois ele faz a preparação. Você e eu precisamos ser amassados. O barro é amassado para se tornar vaso. A sua é apenas matéria-prima. O barro na mão do oleiro não é um vaso. Ainda, mas já é um vaso. Na mão do oleiro. Naquele momento é só o barro. E muitas vezes a gente não aguenta. Cátia foi muito interessante, porque ela aguentou ser esse barro na mão do oleiro. Porque já pensou, um marido que descobriu que ela não reclamava mais, aí botou para torar, agora é só farra. E ela lá, não reclamava lá. Eu fiquei tão feliz, que eu tinha carro e moto, sempre gostei de carro e moto. Eu disse, olha, a partir de hoje, fica o carro, vá para a igreja todo dia, vá lá, se alimente bem e tal, que eu não quero mais saber, só vou andar de moto, o carro é seu. Porque eu fiquei feliz demais com a forma como Deus estava moldando e ela soube ser deixada moldada pelo barro, pelo oleiro. Tem uma coisa interessante, sabe qual é o grande problema do ser humano? Numa situação dessa de moldagem do barro, você se sente inferior ao outro. Mas Deus, eu sou a babaca, eu sou o babaca, eu faço tudo, mas Deus, e você começa a cobrar a Deus, aí você sai da posição de barro. Porque se Deus está moldando dessa forma, é porque é dessa forma que é para ser moldado.
Porque você foi escolhido por Ele, e você é barro, e Ele vai te preparar, para que você exatamente seja preparado, amassado, quebrado, umedecido. Como é que, vamos pensar aqui, o barro está ali, para Deus começar a mexer nesse barro, tem que ser umedecido, não é isso? O que é que umedece o barro? Água. A água da gente sai da onde? Se a gente for pensar nos olhos, do choro, do quebrantado de Deus, das lágrimas que vão molhando o barro, e esse barro vai ser transformado. E aí tem o quê? Você vai, alguém aqui já foi oleiro? Já tentou fazer alguma coisa? Eu morei um tempo nos Estados Unidos, e na minha escola eu fui aluno de uma sala de artes, que era, eu fazia essa coisa de fazer o barro. Hoje em dia, na elétrica, você liga e ele fica girando, mas na minha época era com os pés assim. Você vai fazendo assim com os pés e vai dando giro, e ali você vai produzindo o barro, você pega aquele barro, faz tudo isso que... Então, é o oleiro, gente, é o Deus Todo-Poderoso que vai formar você, para você ser uma grande mulher, um grande homem, um grande filho, uma grande filha, marido, esposa, pais, netos, avós. Você precisa ser deixado, ser moldado por Deus. Deus trouxe, você pode dizer, mas eu já estou um vaso, aliás, meio velhinho, meio velhinha, já faz tanto tempo, eu acho que meu barro já está todo quebradiço, não tem mais jeito. Tem jeito para você, porque o oleiro, ele é especial, ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que traz à existência aquilo que não existe. Então não tem essa, seja verdadeira com Ele, verdadeiro, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. E por fim, as correções, o vaso se quebra e o oleiro, ele não joga fora, ele começa tudo de novo. Isso é muito legal, gente. Você nunca vai ser jogado fora por Deus. Se Deus te trouxe, se Ele te escolheu, se Ele te chamou, nunca Ele vai te jogar fora. Mesmo que você se quebre todinho nas mãos deles. Foi assim com o povo de Israel, gente. Mais erro do que o povo de Israel fez com Deus, que eles viram coisas maravilhosas que Deus fez, e eles contra, fazendo coisa errada, adorando outros deuses e tal, e Deus fiel a ele. O que foi que Deus fez? Pegou a massa, mandou Israel para passar dificuldades, Babilônia, os assírios. Vamos dizer, ele começou a criar situações, mas sempre modelagem. Não tenha medo. Quando Deus coloca você em situações difíceis, não tenha medo. Glorifique a Deus, porque Ele não esqueceu de você. A palavra de Deus diz que Ele disciplina aqueles filhos que Ele ama. E é tão interessante que Ele acrescenta e diz: aqueles que não são disciplinados pelo Senhor são o quê? Bastardos, gente. Não são filhos legítimos. Se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui e Ele quer organizar a tua vida. Só que organizar a sua vida é organizar você por dentro. Não é por fora. Tem gente que vem aqui, será que Deus vai me dar cabelo? Eu estou precisando de cabelo, estou precisando de unhas novas, não sei o que lá. Não venha buscar isso aqui não. Um carro novo, uma casa nova, vá trabalhar, gente. Procure estudar. Ai, Deus, me ajuda nesse concurso. Vai estudar pelo menos. Sabe aquele cara, Léo, deitado na rede, empurrando, estou doido para trabalhar, arruma um emprego, nem da cama sai, nem da rede sai. Não faz um currículo, não faz nada. Como é que você quer ser ajudado? Mentira. Mentira. Deus não vai sustentar preguiçoso, gente. Bota isso na sua cabeça. A palavra de Deus vai ter com a formiga, ó preguiçosos. A palavra de Deus ainda diz: eu e o Pai trabalhamos até hoje. Tudo tem a ver com o trabalho. Salmo 128. Aquele que sai, que é obediente, que vai para o seu trabalho, Deus vai dignificar, vai trazer o soldo, vai trazer, claro, gente. Desde o início sempre teve o trabalho. O trabalho não foi criado depois do pecado. Já vem desde o início, quando o homem é chamado para administrar a terra, para dar nome aos macacos, dar nome aos animais. Então deixe Deus reconstruir você se for necessário. Se você já estiver preparada, em fase, não se preocupe, deixa a roda girar, deixa a vida virar, deixa as situações acontecer. Que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Por favor, filha. Olha que coisa interessante, esse de Isaías 64:8, que diz assim: tu és nosso pai, nós somos o barro e tu é o nosso oleiro. Você precisa reconhecer isso no Senhor. Amém? Você precisa reconhecer isso no Senhor.
Porque quando eu não reconheço, eu estou lutando com a minha força. Gente, você não vai chegar em lugar nenhum com a sua força. A tua família não vai chegar em lugar nenhum com a tua força. Mas quando você dá a Deus a autoridade para que Ele construa algo. Tem gente que às vezes até diz, mas veja a herança, olha o que eu já produzi na minha vida. Eu sou um homem que posso me dizer que estou satisfeito, porque olha a minha vida, olha o meu patrimônio. Isso não é nada para Deus, gente. Nada. O que é que tu tem deixado para os teus filhos? É de caráter. O legado não tem a ver com herança financeira. O legado tem a ver com comportamento, com coração. Como é que estão teus filhos? Como é que teus filhos olham para você como pai? Com você como mãe? Mas eu dou tudo a ele. Você não está dando nada a ele. O que você está dando é aquilo que o inimigo construiu no meu e no seu coração, para pagar a tua ausência. Aí você se sente, eu estou dando, então estou cumprindo o papel de mãe, de pai. Claro que não. Querido, só é você olhar a quantidade de jovens com problemas, gente. Isso é uma coisa real. E sabe qual é o maior problema? Papai e mamãe. Não é outro. Papai e mamãe. O que foi que a jovem disse aqui? Mamãe, a senhora precisa deixar de lavar mais a casa. Foi alguma coisa desse tipo, não foi? Lava menos prato, né? Está igual comigo, minha filha. O lavador profissional aqui de prato sou eu. Agora só tem nós. Depois que a nossa casa ficou só minha e dele, né? Porque quando eram 5, aí quem lavava prato era eu. Claro, né? Você era mais prática. Mas é a minha paixão. E desde o dia que eu disse a ele, minha linguagem de amor é serviço, aí ele lava e deixa a cozinha bem arrumada. Eu, ai meu Deus, que delícia. E minha mãe disse assim, eu sei que ele é um homem transformado. Até prato ele lava. Não, e é interessante, tem muita coisa hoje assim, vai no supermercado, vai não sei aonde, então ela me dá tarefas, né? E aí, menina, faço tudo, sou um ninja. Agora tem que ser tarefa anotada, porque senão eu me esqueço. Aí ela não fizesse isso, eu digo, não anotou, minha velha, não tem como eu fazer. Mas enfim, queridos, olha aí, a base da família está na paternidade de Deus. Reconhecer que Ele é Pai, reconhecer que nós não estamos sozinhos nem perdidos. Isso nos leva à dependência, à oração diária. Esse negócio do Pai é muito importante. Deus se apresenta como Pai para a gente, né? E nossa mente, nosso cérebro, é muito simbólico. Então, quem é meu Pai na terra? Hoje a gente vive uma dificuldade muito grande de pessoas que não querem conhecer a Deus, porque a referência que elas têm de pai é uma referência muito ruim. E isso daí é algo que traz uma responsabilidade muito grande para o pai, principalmente o pai que conhece ao Senhor. Como é que você conhece ao Senhor e não consegue apresentar o Senhor para as pessoas que você mais ama, que são os seus filhos? Então, a gente precisa realmente se conectar com os princípios da palavra, para isso ser impregnado na gente, porque a gente tem o peso de ter nascido no pecado. Então, o pecado já é algo que é inerente ao ser humano. É muito mais fácil a gente repetir as coisas que o sistema ensinou a gente. Por isso que a gente tem que estar se impregnando da palavra de Deus. Quando Valência falou, ela se converteu e ia todo dia para o culto, para a igreja, era verdade, porque na denominação da gente tem reunião todo dia, de grupo familiar, encontro de casais, encontro de jovens, e eu ia todos os dias da semana. E hoje, todos os dias, em todo o tempo, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu acordo de manhã, eu já coloco louvor e depois uma pregação. No meu intervalo de almoço, eu já coloco pregação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a gente não faz isso, a gente fica sendo alimentado pela nossa humanidade, pela nossa essência pecaminosa. E assim o oleiro perde o lugar. E a gente começa a dar lugar ao oleiro do mundo. E é interessante, gente, porque a gente sabe que tem grandes desafios hoje na família contemporânea. É tão interessante que, eu não sei se vocês viram, uma jornalista que falou a respeito de que a família
ela é fascista. Quem ouviu esse? Alguém não viu isso, não? Procure. Ela diz literalmente, contra a família, porque aí ela ainda diz assim, no Brasil, ainda por cima ela foi triste, que ela disse, brancos, ricos, não sei o que, meu irmão, a gente tem uma mistura de tudo. Se é uma coisa que não tem aqui, é só branco. Todo mundo tem uma misturinha que vem de alguma coisa índio, negro, isso é o brasileiro, por isso que a gente é diferente do mundo todo, porque aqui, se olhar aqui, você for olhar na feição de cada uma, a gente não parece um só povo, a gente parece um bocado de povo juntos, isso é o Brasil. Então ela foi muito infeliz, e ela disse assim, com as palavras dela, família, a gente precisa destruir essa família, porque a família é fascista, é o fascismo. Uma jornalista, eu acho que ela não tem nem ideia do que é fascismo. Porque é na família que se constrói tudo, querida. Valores, amor, esperança, graça, respeito. Um ajudar o outro, tudo vem na família. Já pensou você nascer e ser jogado? Qual é o problema, maior problema dessa criançada que é abandonada pelos pais? A orfandade. Então, cadê? Os órfãos precisam de quê? Ser colocado numa família, para poder criar valores, padrão. Então, não se deixe, gente, lute. Quando alguém falar com você, não se cale. O problema do cristão é que o cristão, ele aguenta a lapada e não sabe revidar na paz. Ou revida na lapada ou não revida. Aí fica só levando porrada, só levando porrada. Revide na sabedoria, na graça. Jesus o tempo todo ele foi confrontado, mas ele nunca deu a porrada. Mas ele sempre disse com palavras suaves, doces, mas ele disse o que queria dizer. Então não deixe as pessoas, vamos pensar aqui, Salmo 1, ele diz 3 situações que a gente não pode fazer, e que isso a gente traz para dentro da família. Primeiro, andar os conselhos dos ímpios. Você não deve ouvir o conselho dos ímpios. Como é que você é cristão, está passando uma dificuldade na tua casa, com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, aí você vai pedir conselho a uma pessoa que trabalha com você, que não acredita em Deus. A primeira coisa que ela diz o quê? Deixa ele, deixa ela, larga, abandona, vai viver a tua vida. Deus te deu uma vida para tu viver, não vive pelos outros. Claro, porque essa pessoa não sabe o que é ser cristão, não sabe o que é viver os princípios de Deus. Então a tua família não pode dar ouvido aos ímpios. Amém? Segundo lugar, ele diz assim, não caminhe no caminho dos pecadores. É o que mais a gente faz. Não, mas eu sou de Jesus Cristo. Eu vejo direto rapazes e moças, casais, em festas mundanas, mas só que vivendo como as pessoas. Eles não vão lá para fazer a diferença. Muita gente diz, mas Jesus ia e as pessoas saíam transformadas. O que é que acontece com a gente? A gente vai e a gente é que sai transformado para o mundo, com o desejo de não voltar mais para a igreja, com o desejo de sair novamente, de beber novamente, de fumar uma coisinha novamente, de fazer as coisas erradas novamente. A palavra de Deus está dizendo, não ande no caminho dos pecadores. Não, ele não diz assim, não ande com os pecadores. Ele diz, não ande no caminho. Então, cada tem uma dificuldade, alguma coisa, é pecadora, está vivendo, eu vou para ela para ajudá-la. Eu não posso deixar ela me levar no caminho dela. Você entende isso? O que a palavra diz é, não vá no caminho. E por fim ele diz assim, não se assente na roda dos escarnecedores. Sabe o momento que eu fico mais triste na minha vida? É quando tem gente numa mesa, as pessoas escarnecendo de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e você rindo com ela. Eu queria ver se estava falando do seu pai, da sua mãe, de um filho seu, se você estava rindo. Claro que não estava. Aí a gente vê o quanto a gente gosta de Deus ou não, o quanto a gente ama Ele ou não. Se você amasse verdadeiramente, você jamais ia admitir que alguém fale do seu Deus. Eu fui uma vez em São Paulo para uma startup. É isso? Aqueles caras ficam falando aquela comédia e tal. Foi eu, meu genro e minha filha. Stand-up. Prometo que a próxima vez eu vou perguntar de novo. E aí a gente entrou. De repente o cara eu rindo, coisas engraçadas tal. E lá vai, de repente, lá vem ele vestido de Jesus. Para tirar onda com Jesus. Eu me levantei na hora. Aí meu genro fez, vai para onde? Eu digo, eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Não, mas isso não é nada, George. Eu vou sair. E saí do teatro. Eu fui lá para fora.
Aí depois meu filho, estava também meu filho, meu genro e minha filha. Aí eles falaram, rapainho, ele já acabou. Rapaz, ainda disse assim, eu vou pensar se eu vou, porque eu fiquei com tanta raiva dele, que eu não sei nem se eu vou. Aí depois eu voltei para não criar um ambiente. Como é que eu vou ficar num lugar desse, gente, que o cara está tirando onda com a pessoa que eu mais amo, com aquele que morreu por mim e por você? Isso é amar, isso é não sentar na roda dos escarnecedores. Aí ele nos dá um conselho. Aí é o seguinte, ele diz, não faça isso, porque isso aqui é moldagem do mundo. Você está sendo moldado pelo mundo. Agora eu vou moldar você. Aí ele diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. E assim você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E no tempo certo você vai frutificar. Suas folhagens nunca vão murchar. E tudo que você fizer prosperará. Isso é que é promessa, gente, de Deus para as nossas vidas. Deus entregou hoje uma chave preciosa para você virar na sua vida. Para você ter uma caminhada de prosperidade na sua vida. Não prosperidade somente financeira, prosperidade na vida, viver próspero e viver na presença maravilhosa. Então, os desafios da família, você tem que vencer. E vai ter o quê? Pressões externas e internas. Pressões do mundo tentando dizer que você é otário, babaca, que igreja não existe, negócio de Deus. Foi um homem que escreveu a Bíblia e foi isso. Querido, isso vem desde o primeiro século que as pessoas vêm tentando destruir. Mas você vê aí, ninguém consegue. A igreja do Senhor está mais de pé do que nunca. A igreja invisível do Senhor está mais de pé do que nunca. Eu não falo das igrejas como algo local apenas, mas eu falo da igreja que está se movendo sobre a face da terra. Querido, eu vou dizer a vocês uma coisa. Jesus está voltando. Ele está voltando mesmo. Lulu, Jesus já está nas nuvens, Lulu. Ele já está nas nuvens. Aí tem muita gente que, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas da boca para fora. Porque quando Jesus sinaliza que está voltando, não, Jesus, não vem agora não. Eu ainda preciso me casar, ter filho. Querido, se isso é tão valioso para você, quem é Jesus para você? Você já pensou sobre isso? Quem é Jesus para você? Se você prefere se casar, passar no concurso, construir, então Jesus não é nada para você. E aí essa luta interna do meio do seu coração, arrogância, prepotência, a gente acha. Se eu fizesse uma pergunta a vocês, mulheres, todas as mulheres aqui gostam do cabelo penteado, né? Mas passado aquela coisa, né? Aquele negocinho que fica tudo fininho, né? Aquele negocinho, né? Passa o ferro no cabelo, né? Eu já conheço uma menina. Ferro de passar roupa, passando no cabelo para poder esticar tudo. Então, queridos, cadê o seu poder? Você, mulher, cadê o poder que você tem? O empoderamento. Por que você não diz assim, cabelos louros, unhas grandes, pelo menos eu nunca vi ninguém assim. Ou o homem, né, está Serginho ali, Serginho já fez assim, cabelos, nasça. E continua carequinha, brilhando ali. Né, Serginho? Tem jeito, então, queridos, eu e você, a gente depende do Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder sobre tudo. Meu amigo, eu não quis dizer que você é o pastor da igreja, né? Mas a gente precisa entender que há situações em minha e sua vida que só o oleiro que pode fazer. Pode passar, minha linda, por favor. E aí eu coloquei aqui uns exemplos práticos, né? De quando a família está na mão do oleiro. Primeiro, o casamento é moldado, os filhos estão no caminho e o lar é um lugar de refúgio. Moldados por Deus. Oi? Sim, moldado. Sim, é porque eu li só a parte. Então, eu vou ler todinho, completo. Né?
Casamento moldado é casamento moldado pelo perdão e amor de Cristo. Filhos no caminho, filhos ensinados no caminho do Senhor. Lar como refúgio, lar sendo lugar de oração, paz e refúgio. Queridos, isso aqui, se a gente construir a nossa vida dentro desses parâmetros, desses pilares, você vai viver uma família maravilhosa, gente. Não perfeita, mas maravilhosa. Cheia da graça de Deus, do poder de Deus, e é exatamente isso que a gente tem vivido, gente. Não é porque Kátia seja perfeita e Valença, eu sou quase perfeito. Falta só um pouquinho, já estou. Mas não é porque a gente é perfeita, é porque a gente decidiu ser moldado pelo Senhor. A gente decidiu que o oleiro da nossa casa seria Deus, não mais o padrão do mundo. E para isso acontecer, Deus teve que fazer coisas tremendas na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa família. Começando, quando eu me converti, eu perdi tudo. Então era para dizer, mas Deus, teve pessoas que disse, pessoas muito próximas de mim que disse assim, sabe por que tu perdeste? Tu não perdeste, tu desse tudo à igreja. Foi, ele botou na cabeça que eu tinha dado tudo à igreja. Eu não dei nada à igreja. Simplesmente Deus precisou tirar para poder me dar, e eu sabia que vem dele. Porque o que eu tinha, eu pensava que tinha vindo pelo meu esforço. Eu era um cara que achava que eu, prepotente mesmo, eu me achava arrogante. Sabe aquele cara que diz, eu sou o cara, eu consegui, eu faço isso. Eu pensava mesmo, eu tinha esse valor no meu coração, que era absurdo, mas eu tinha. Precisou Deus dizer, o cara sou eu. E aí tirou tudo, gente, vocês não têm ideia não. Hein, Cátia? Tudo, a gente ficou sem nada. Eu tinha 4 lojas, de repente eu estou sem nada. Eu tinha uma empresazinha, que comecei com um negócio de representação, de distribuição, essa empresa fez assim na outra, blum, engoliu a outra e desapareceu. E de repente eu, Cátia e 3 meninos, tudo comia bem lá em casa. Olha que confusão. Tudo comia bem. E agora para fazer feira, esses negócios eu liso, vende carro, vende moto, vende 2 apartamentos que eu tinha, para poder não ficar devendo nada a ninguém, poder pagar os funcionários e de repente estou com uma mão atrás, outra no bolso, mas Jesus na frente. E ele disse, é comigo, Valência. Agora é comigo. Eu nunca tive medo. Eu saí de dono dessas coisas de loja e fui trabalhar num ambiente de uma construtora. Aí Cátia diz que eu fui humilhado lá, mas não fui humilhado não. Porque era necessário, talvez, até ser humilhado lá. O cara que me lançou, determinou me botando como secretário. E o secretário dele era secretário mesmo. Eu ficava atendendo telefone na entrada da construtora. Que o cara que trabalhava na construtora chegou para mim e disse, mas rapaz, como é que tu consegue? Eu digo, eu estou trabalhando justo, porque eu quero levar o pão lá para dentro de casa. Não estou fazendo nada, vamos dizer. O cara que é dono da casa, de repente eu comecei a ganhar 2 salários. Cesta básica, chegar em casa de ônibus com cesta básica assim. Mas feliz, alguma vez a gente reclamou? Nunca. Meu filho quebrou o braço, lá vai a gente de noite, 8 horas da noite, pegando um ônibus para a gente levar no hospital, para poder... Claro, nesse momento do braço dele, eu me lembro que eu até chorei, né? Eu disse, meu Deus, eu agora estou numa situação tão difícil, mas nunca deixei que isso roubasse, porque o que Deus estava fazendo na minha vida? Moldando. Eu estava sendo moldado por Deus, porque muitas vezes a gente quer ser o barro que manda no oleiro. Aí Deus disse, é comigo, meu filho, eu vou te moldar, vou moldar o teu caráter, quem você é. Mas tudo é muito espiritual. Por quê? Foi que eu quebrei. Porque eu troquei Deus pela riqueza. E Deus não ia me trocar. Quando Ele me chamou, Ele disse, você é meu e o boi no lambe. Eu troquei, gente. Eu estava fazendo já seminário para ser pastor. Surgiu uma oportunidade dessa distribuidora que eu pensei que eu ia ganhar muito dinheiro. De eu ser rico. Escuta a sua esposa, você, viu? Porque a esposa tem ligação direta com Deus. Ela disse, Mago, você não está vendo que isso não vai dar certo? Além de ficar com raiva dela, eu fui grosso e tudo. Você está com inveja. Porque eu vou ficar rico. Mago, não deixa o seminário. Vou deixar. Quando eu estiver rico, eu deixo você tomando conta das coisas e você só pastor na minha vida. Não durou 1 ano esse meu sonho. Com 1 ano estava eu lá. Perdi tudo, tudo mesmo, literalmente tudo. Estava num culto, lá em João Pessoa, o pastor bateu assim no púlpito. Você está pensando o quê? Que eu quero você para ser um grande empresário? Você tem que ser um humilde homem de Deus. Menino.
Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Estava eu, ela e os meninos. E eu comecei a chorar naquele momento ali. E a gente se abraçou, começou a chorar, porque a gente sabia que era aquilo que eu estava vivendo. E as pessoas começaram a pensar que eles não conheciam a gente ainda na igreja, assim, de forma profunda. Aí pensou que a gente estava com problema familiar, né? Todo mundo, vamos orar por essa família. Então, o meu problema era eu, que tinha sido desobediente ao Senhor. E tinha pensado que eu precisava, eu era o oleiro da minha vida. Aí como é que Deus faz? Vai assim. Primeira coisa que eu fiz, diga aí qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de lá no domingo. Você lembra? Voltar para o seminário. Foi. Segunda-feira estava eu lá no seminário, me inscrevendo. Estou de volta, Senhor. Me ajuda aí. Eu passei 10 anos para me formar. E 12 para ser ordenado pastor. Porque eu não conseguia me ver pastor. Olhava para um cara como o Léo, eu digo, olha que cara organizado, né? E tal, lá vai. Eu todo esculhambado, né? Eu digo, como é que eu vou ser pastor, meu Deus? Mas Deus disse a mim muito claro, eu preciso de você, porque tem alguns esculhambadinhos, igual a você, que só vai entender a sua fala, que só vai entender o seu jeito. Então, tem muito organizado, vá no desorganizado. Como Dom Paulo diz, tem pecador para todo mundo, né? Então, pronto, tem uns pecadores igual a mim. E aí foi tão interessante, porque Deus começou a nos dar, devagarzinho, no tempo dele. A gente ficava impressionado, porque eu estava sem carro, sem nada, comecei a trabalhar. Toda empresa que eu entrava, o que é que acontecia? A turma terminava, fica com o carro da empresa. Aí teve uma empresa que fez, fica com o carro e com a moto. Um dia tu vai, fica, se quiser a moto, se quiser o carro. Aí Cátia fica, eu não acredito não. Eu vou para Cabedelo toda vez de ônibus, o negócio, tudo tem carro, tem isso. Mas era impressionante, Deus nunca deixou. Até a última que a gente trabalhava lá, o cara disse, o cara tinha um escorte, eu nem me lembro. E eu fiquei dono do carro do dono. Ele era dono, eu trabalhava para ele, de repente ele disse, não, fica com o meu carro. Aí sua obrigação é me pegar para trazer para o trabalho, a gente vem junto, você me deixa de volta em casa e você fica com o carro. Eu digo, meu Deus do céu, o Senhor é muito lindo. E a gente foi exatamente Deus forjando, moldando em mim e em Cátia. E em nossos filhos. E a coisa foi acontecendo, a gente na igreja, seguindo o padrão de Deus, e Deus disse um negócio a mim, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Eu ainda farrapo com ele, mas ele nunca farrapa não. Pontual. Tudo. Vocês não têm ideia, gente, o que Deus faz nas nossas vidas. Tem ideia não, gente. Em todas as áreas de pessoas. É você chegar aqui, o amor das pessoas, tudo isso é Deus, gente. Levantou Priscila para orar ali por Cátia, derramar, Cátia ficar cheia do gozo do Senhor. É Deus, gente. Abra a sua porta e deixe Deus moldar você. Não nos faltou nada e não nos tem faltado nada. Todos os nossos filhos formados, casados, com filhos, vivendo a plenitude da graça. Formaturas interessantes. Eu me lembro que antigamente o pessoal dizia assim, eu quero um filho advogado, médico e engenheiro, né? Eu tive os três, nunca pedi, mas Deus me deu uma advogada, um médico, uma médica, né, e um engenheiro. Agora a advogada terminou sendo psicóloga agora, igual a mãe, né? É psicóloga. Então é exatamente isso. A gente precisa viver essa graça. Por favor, filha, passa aí, por favor. Se você vê aqui, a gente precisa, para começar a acontecer, o que é que eu preciso fazer? Porque a letra está pequenininha. Primeiro eu preciso reconhecer e admitir as falhas. Depois eu preciso entregar, crer que há restauração e renovação na minha vida. Eu preciso confiar e a gente vai ficar. Aí eu botei esse vaso, porque ele parece rachado, né? Ele foi rachado e reestruturado. É assim que a gente fica. Lindos na mão do Senhor. Não importa se o quanto tamanho de que você foi quebrada, a sua família foi quebrada. Importa sim o que Deus faz através das rachaduras, das marcas, das dores, porque o oleiro não desistiu de você. Talvez você tenha desistido do oleiro, mas ele não desistiu de você. Foi isso que aconteceu com minha vida e com a de Cátia. Nós não desistimos do oleiro. Por favor, minha filha. É uma onda esse meu marido. Quando ele não sabe mais o que falar, e ele manda eu falar. E é tão maravilhoso viver
essa condição de ser filha do Deus vivo, né? Eu tenho 30 e eu me converti em 93. Eu tenho 32 anos de convertida e Valença tem 31. E eu não me canso de me maravilhar. Eu não me canso de viver no ordinário as coisas maravilhosas do Pai. E esse processo todo é preciso a gente estar celebrando. Porque, mais uma vez, eu chamo a atenção para a distração. Porque é uma estratégia tão fácil do mundo espiritual do mal nos roubar da percepção do que é viver o Senhor. Porque todas essas coisas que Valença falou aí, que a gente já viveu muita coisa, muita aventura, muita coisa maravilhosa. Mas dentro da gente, a vida abundante, ela se movimenta. Aquela vida que Jesus conquistou na cruz para nós, que é dentro. E nem é para o céu, porque o céu já vai ser abundante mesmo. É aqui. Mas dentro de nós tem esse movimento de plenitude. E a importância da igreja. Porque todo esse contexto, o que fazia com que a gente visse o mover do amor de Deus, o movimento das promessas acontecerem, era através da vida dos irmãos. O amor se revelava através da vida das outras pessoas. O amor se revelava através do manifestar do poder de Deus no coração da outra pessoa. Eu vivi uma experiência bem interessante lá na minha igreja, na época que, em 2005, eu tive câncer de mama e a gente estava sem nada. Foi na época da falência, eu me converti em 93, Valença em 94, e a gente foi para João Pessoa em 2001, e foi quando ele se envolveu com esse negócio desse projeto aí de representação, e nesse evento, tinha uma irmã lá na nossa igreja, era a primeira igreja lá de João Pessoa, que ela era conhecida como uma pessoa muito apegada financeiramente. Que ela tinha brigado com família por causa de dinheiro, blá, blá, porque era aquela pessoa que dinheiro para ela era... Aí ela chegou para uma amiga nossa e disse, eu não sei o que é que está acontecendo, um dinheiro todo amassado, enrolado num guardanapo de papel. E essa amiga nossa disse, Kátia, ela veio toda rígida assim, se tremendo. E disse, eu não sei o que é que está acontecendo, mas Deus mandou eu dar esse dinheiro a Kátia. E aí ela entregou para essa minha amiga, e a minha amiga ligou para mim e disse, ó, fulana de tal. Aí eu disse, é o amor do Senhor. E não é sobre dinheiro. Tá? Então é isso que a gente precisa, estar atentos o tempo todo. O inimigo das nossas vidas, estar atento o tempo todo, para nos tirar da comunhão, para nos tirar da força da unidade. A palavra do Senhor é muito impositiva, que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Essa condição eu pedi para a Valença evidenciar o perdão ali, porque é o desafio mais resistente do ser humano. E principalmente dentro do nosso lar, porque como é uma pessoa que a gente divide vida, que a gente convive muito, então a gente precisa estar atentos, porque quem não perdoa é arrogante. E o arrogante é o contrário do humilde. Então o que é que acontece? O que fez Satanás cair foi a arrogância. E o que ele quer é que a gente peque o pecado dele, porque ele já sabe o resultado. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos atentos, para não sermos distraídos, não sermos confundidos. E a quem muito ama, muito perdoa. Então, o amor de Deus dentro do nosso lar nos dá a capacidade de, não é por sentimento não, tá? É por obediência, perdoar. E é interessante porque o oleiro, né, ele escolhe o barro. Mas tem uma coisa interessante da gente pensar. O barro se entrega. Quem lembra aqui do Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor. E o quê? Confia nele que o mais
Ele fará. Então, como barro, a gente precisa fazer essa entrega. Mas essa entrega de forma genuína. Entregar mesmo, de verdade. Eu confio em Ti, Senhor. Sabe, eu gosto muito de ver a juventude, porque a juventude, quando entrega a mesma vida para caminhar com o Senhor, ela entrega. O adulto construiu tantas paredes que às vezes tem mais dificuldade de entregar. Porque para entregar precisa acontecer várias situações para entregar. Você precisa ser criança na mão do oleiro e verdadeiramente entregar. Se você quer viver uma vida boa, uma família feliz, algo bacana, deixe Deus construir a sua vida. Entrega, confia que grandes coisas Ele vai fazer. O grande problema é que a gente quer as grandes coisas. Quando a gente vê que Deus fez, aí a gente confia. E depois a gente entrega. A gente está fazendo o sentido contrário. Ele quer que primeiro a gente entregue, confie, que depois Ele vai fazer. E foi isso que aconteceu na minha vida e de Cátia, como família na mão do oleiro. Gente, hoje a gente vive algo muito maravilhoso. Tem as diferenças, tem as dificuldades, tem tudo, continua, porque nós somos seres humanos, mas existe um Deus que Ele vai moldando, criando, gerando, fortalecendo. É muito especial você viver isso. E aí você vê isso na vida da sua filha, com o marido dela, das outras filhas, do meu filho. O meu filho, vamos dizer, ele é completamente diferente de mim, de quem eu fui como pai, no sentido de cuidado com a filhinha dele, a forma, a corda. Eu nunca troquei fralda de filho meu. Isso é uma das coisas que ficou muito assim. Eu tinha medo primeiro de furar, né? Porque na época dos pequenininhos, aquele alfinete de segurança que chama, né? Eu tinha um medo imenso de furar um filho. E aproveitava esse medo com o bem-estar, né? E dizia, não, eu tenho medo, não posso furar, né? Um dia que ela deixou eu para... Me deu Gabi, aí disse assim, toma conta de Gabi aí. E foi para a faculdade. Eu morava numa casa de primeiro andar, aí eu embaixo assim, brincando com ela, e deu vontade de fumar, né? Aí eu disse, Gabi, fica aí, viu? Não sai não. Corri, acendi o cigarro e desceu. Oi? 6 meses. Fica aí, viu, Gabi? Fica aí. Quando eu desci, cadê a Gabi? Eu digo, eita, meu Deus, cadê? Gabriela. Aí você endoida, né? Aí Gabriela foi para o lado, para o outro. Quando eu olhei a porta daquela de casa aberta, eu digo, pronto, entrou alguém, levou Gabriela, o portão, aí fiquei doido. Aí quem entra? Cátia. Já foi entrando assim. E ela me viu desesperado. Ela, o que foi? Eu disse, eu perdi Gabriela. Menino, ela já entrou em casa assim. A menina estava atrás da geladeira. Tinha um negocinho da escada, ela entrou assim por detrás da geladeira. E ela foi direto. Onde é que eu digo, mãe, tem um negócio com Deus que é impressionante. Deus já disse, vai lá atrás da geladeira. E ela já foi lá, já pegou a menina e disse, está aqui. Aí também teve um negócio, né? Nunca mais eu deixo ela com você, né? Eu não sei se eu achei ruim ou bom, né? Na época eu penso que eu achei bom, graças a Deus, né? Graças a Deus, não vou ter mais trabalho. Vou ali comprar o pão na padaria, fica aí com o Gabi. Aí peguei ela e disse, se ela fizer cocô, tu vai no banheiro, tira a fralda dela, não sei o que lá. Eu digo, tá bom. Daqui a pouco, quando eu vejo aquele cheirinho, eu digo, eita, não acredito não, Gabriela, tu fez cocô. Peguei ela, aí para tirar a fralda e limpar. Eu digo, como é que eu vou limpar esse cocô dessa menina? Meu Deus, botar a mão nesse cocô, não vou não. Abri o chuveiro. Aí o chuveiro começou a cair. Eu peguei ela assim, botei ela aí, a água batendo. Eu digo, vai encharcar a fralda cai e pronto, eu não preciso. Pelo menos inteligente eu sou. Menino, quando encharcou, que a fralda caiu. Vocês não têm ideia o desmantelo que fez no banheiro, não. Aí a sorte foi que quem chegou? A salvadora da pátria. Quando ela me viu, estava eu lá, duro, no banheiro. Assim. Vocês entendem porque Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora? Então, assumam o papel de ajudadora, né? E se sintam privilegiadas. Queridos, eu queria encerrar, né? Por favor, filha. Trazendo para você aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz isso no finalzinho do livro de Josué, que eu acho lindo, maravilhoso, quando ele diz assim, na certeza, porque ele começa a falar com o povo, e ele olha para o povo de forma muito dura, diz assim, vocês podem seguir os deuses do amorreu, os deuses do sal dos seus, de quem for. Agora, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então é uma decisão sua.
E ali era um homem, naquela época, o sacerdote. Cadê você como sacerdote? Qual a autoridade que você tem tido dentro da sua casa? Quem tem falado mais alto? Eu sei que vai ter talvez algumas esposas que já não tem mais o seu esposo, que mora só, mas você assumiu esse papel de sacerdote no seu lar, no sentido do que é o sacerdote. Leva Deus para a família e trazer a família para Deus. Esse é o papel do sacerdote. Então isso você, mulher, pode fazer. Menos o falar mais alto, tá? O homem não precisa falar mais alto. Ele só precisa ser sacerdote. Ser sacerdote, claro. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, filha. E aqui, né, essa palavra conclusão eu tinha tirado, mas eu não sei, não consegui tirar. Eu tirava, ela voltava, ela é desobediente. Então, só para a gente ler aqui o final, né? O barro não escolhe, mas se entrega. Hoje o convite de Deus era para que cada família aqui se coloque totalmente nas mãos do oleiro. Talvez haja rachaduras, marcas, dores, frustrações, mas o oleiro não desistiu de você, nem da sua casa. Ele é capaz de refazer todas as coisas. Lembre-se, eu e a minha casa vai fazer o quê? Serviremos ao Senhor. E aí é o que Deus fez na minha casa. Ali está todos os meus três filhos, Gabi, Dani e Mateus, minha nora Damares, meu genro George, Tiago, e aqui Esté, Davi, Pedrinho, Paola, Theo, Alice e Liz. Queridos, com certeza eu não teria vivido nada disso se eu não tivesse entregue a minha vida ao Senhor, confiado nele, para que ele fizesse grandes coisas na minha vida. E hoje eu digo a você, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, porque eu deixei que ele fizesse. Eu me entreguei a ele. Nós nos entregamos ao Senhor. Então, Kátia teve o papel dela como esposa, como mulher, companheira, auxiliadora, eu como marido, sacerdote, pai, e a gente foi se construindo juntos, gente. Você não precisa ser melhor do que sua esposa, nem sua esposa ser melhor do que você, nem você ser melhor do que seus filhos. A gente só precisa querer um ajudar o outro e construir junto, porque um precisa do outro, gente. A gente se completa, a família ela se completa. A trindade de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, mãe e filhos. A família é a maior revelação da graça de Deus, gente. A família é primeiro do que a igreja, amém? Por quê? Esse foi o primeiro ofício que Deus dá. Deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois formarão uma só carne, gente. E é nesse lugar que os milagres de Deus acontecem. As bênçãos de Deus acontecem. E na casa da gente tem acontecido. E não é assim, tá? É desafio. Mas a gente tem que estar focado no caminho. Porque só o caminho dos princípios da palavra do Senhor vai chegar no lugar. Se a gente não estiver focado, e é o tempo todo, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, é esmurrando o corpo o tempo todo. Porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, mas o Espírito que habita em mim me faz capaz de fazer. E é tão interessante que a palavra de Deus é o tempo todo trazendo para a gente despertares de que o que aprender e praticai, o que aprender e praticai, o que aprender e praticai, para que o Deus da paz habite em vossos corações. Aprender sem praticar vai piorar muito, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se a gente não tiver no fluxo da prática para viver o que a obediência tem para nos dar, já tem, tudo está consumado. A gente só não recebe porque a gente está fora do caminho. Se a gente vier para o caminho, já está lá. Amém? Deus é tão lindo que aí no dia do meu aniversário, eu apresenteei com a música. Bem linda. E eu queria mostrar a vocês aí a música. Tem como botar o som, filha? Então é profissional isso.
Eu queria orar por vocês. Queria orar pela vida de vocês. Queria muito que vocês pudessem ter o coração completamente entregues ao Senhor. Que você possa ser corajoso, corajosa para dizer: Deus, eu sou barro em tuas mãos. O cristianismo não é algo difícil, mas é necessária entrega. É necessária entrega. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Paizinho, reconhecendo que somos barros em tuas mãos, Senhor. Quanta luta, Pai, quanta luta. E tomamos a frente daquilo que não tínhamos força suficiente, Senhor. E começamos a acreditar que somos fortes, poderosos, imbatíveis. E a gente tira das tuas mãos poderosa, Pai, o poder de transformar as nossas vidas. E assim nos deixamos ser moldados pelo mundo, como Paulo escreveu a carta aos Romanos, que ele diz: não se adapte, não se deixe ser moldado por esse mundo, não deixe que o seu coração seja transformado. João traz, dizendo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tem roubado, Pai, de nós, o desejo de sermos barro nas mãos do oleiro, Pai. Nós nos rendemos a Ti, hoje aqui nesse lugar, Pai, e clamamos, Senhor, que o Senhor restaure o que precisa ser restaurado, renove o que precisa ser renovado, regenere o que precisa ser regenerado. Traz, Senhor Deus, a existência, aquilo que precisa existir, quebra o que precisa ser quebrado, tira o que precisa ser tirado, mas nos faz um vaso novo, Senhor, porque nós Te amamos e precisamos de Ti, Senhor. Aqui estão os Teus filhos e filhas aqui, Senhor. Alguns já viveram a graça em sua família, mas muitos vivendo a desgraça, Pai. Eu profetizo, Senhor Deus, um novo tempo, Pai. Eu profetizo tempo de paz, tempo de harmonia, tempo de saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. E assim como as palavras de Josué, Pai, cada um dos Teus filhos possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que não seja uma frase, um jargão, mas que seja a verdade do coração, Senhor. Só para que através do Teu Santo Espírito vai liberando perdão, vai liberando da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, que haja restauração nessa noite, aliás, nessa tarde, em nome de Cristo Jesus, Paizinho. Que o amor brote em nosso lar, em nossa casa, que o Teu Filho Jesus seja o Senhor da nossa família, Pai. Que o Teu Espírito Santo seja a luz que ilumina, que guia, que direciona, e que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso da nossa casa, Pai, do nosso lar, da nossa família, Pai. Nós Te agradecemos e já tomamos posse, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus.